você, em algum outros encontros que nós tivemos, a gente conversou sobre um assunto da visão sobre a Bruna Surfistinha, sobre a profissão, né? Só para as pessoas que estão assistindo entender, eu vou explicar o contexto, que a Bruna Surfistinha, que provavelmente todo mundo que está assistindo aqui também conhece. Ela, em algum momento ali do início da carreira dela, quando ela estava começando a ficar famosa, ela foi entrevistada por um grupo, por feministas, por um grupo de alguns movimentos sociais que eram contra o trabalho também, e que fizeram ali uma lavagem cerebral, posso chamar assim, eu acho, para mudar a cabeça dela em relação à profissão ser regulamentada, ser considerado como uma profissão. E ela, no fim das contas, ela falou, ai, beleza, concordo com vocês. Não sei se foi pra, tipo, para de me encher o saco, mas eu vou concordar. E depois disso, eu te vi numa conversa, assim, levando o livro pra ela, né? Pra ela ver se mudaria de ideia. Você conseguiu trocar essa ideia com ela depois disso? Então, isso, na verdade, essa mudança de posicionamento para entrar em acordo com as feministas ditas radicais, ela é bastante recente, né? Isso foi no documentário do Quebrando Tabu, foi lançado em 2018, inclusive, ou 2017. Né? Eu lembro que a equipe foi num encontro nosso no Maranhão filmar, inclusive, né? Que é uma coisa que eu acho bem complexa, que não tem conhecimento, né? Nem interesse em ter conhecimento do assunto. Né, tá se envolvendo em coisas e tal, para depois acabar nisso. Quando o documentário foi pro ar, a gente foi surpreendida por esse trecho em que tinha aquela coisa, mude minha ideia. E as feministas ditas radicais conversavam com a Bruna e eu acho que tem uma pressão muito grande, né? A ideia que se passou para ela é, você não conhece esse meio, tem mulheres muito pobres que precisam fazer essa atividade, então não pode ser regulamentado. Tu vê, Nina, que isso é um argumento absurdo, porque são as mulheres realmente pobres que exercem esse trabalho em situação de mais precariedade que nós, que precisam dessas leis que protejam seus direitos. Porque elas não vão deixar de trabalhar. Elas não vão deixar de trabalhar, né? Inclusive, não vão deixar de trabalhar porque quem está em volta tentando dizer que defende essas mulheres também não tem um plano para tirá-las dali. Como tu falou no início, não há, né? Eu acredito que a Bruna tenha debatido com mulheres ligadas a essa ONG, Mulheres à Luz, que Cleone coordenava, e sempre colocando que Cleone é um grande exemplo para mim de uma mulher forte que lutou por direitos de um jeito diferente do meu, né? Eu não concordo com o ponto de vista dela. Né? Mas reconhece. Eu preciso sempre reconhecer tudo que eu pensava dela, tudo que nós trocamos, tudo que nós tivemos de amizade, inclusive em memória de Cleone. Mas essas outras mulheres que sequer exerceram essa atividade estão ali há 30 anos. E as mulheres que exercem continuam ali. Então, elas realmente estão precisando, merecendo e tal, direitos como todas as trabalhadoras, né? E cuidados em relação à atividade que exercem, inclusive nesse sentido do quão violento é você chegar para uma mulher de origem humilde que precisa, né? A gente está falando que nem sempre é uma coisa de necessidade, mas vamos assumir que elas precisam daquele trabalho. Convencê-las numa sociedade que é baseada em trabalho, na ideia de trabalho digno. Que aquilo não é um trabalho, né? É de uma violência muito grande. E foi isso que fizeram com Bruna. E ela concordou naquele momento e tal. E quando a gente foi convidada para esse evento, eu te disse, a gente vai mudar a ideia da Bruna. E foi ótimo, né? Todos os debates que tivemos, o livro, enfim, até que recentemente ela publica na coluna dela, né? Você leu, né? Li. Foi uma coisa que me emocionou muito, assim, ela admitindo que tá de volta a proximidade dela, né, da gente faz muita mudança, né? Tá de volta ao que ela pensava inicialmente, né? Tipo, pô, eu tinha razão, né? É melhor a gente ter direitos, claro. Né? Até porque naquele vídeo que fizeram a entrevista com ela, tem mulheres ali que não fazem a mínima ideia de como é, né, o trabalho sexual, o trabalho de uma acompanhante, e tava ali opinando. Ai, eu assisto aquilo com indignação hoje em dia. Mas eu achei muito legal mesmo ela ter essa coisa de mudar de ideia, porque o que ela é hoje, né, a personagem, tudo, o fato dela ser muito grande se deve a isso. Sim. Foi o trabalho que ela desenvolveu. Então, como que você não vê isso como um trabalho? Sim, fica meio incoerente. É impossível, e não somos diferentes, né? Não é porque ela trabalhou em casas, enfim, não trabalhou
em lugares como Parque da Luz, nem eu, que somos diferentes, que não estamos em atividades diferentes. Para mim, quem conseguiu ascender um pouco mais tem o dever de estar, né, procurando direitos para quem não conseguiu e ensinando, né? Porque muitas vezes as mulheres estão naquele trabalho, exercendo daquele modo que eu considero cansativo, porque não tem o domínio da internet, não tem o conhecimento da internet e tal. Quer dizer, a gente podia muito bem estar pensando isso, mas não, a gente precisa levar em conta a opinião de mulheres que não sabem como é o trabalho sexual, que nunca vão precisar exercer o trabalho sexual, por mais que digam, ai, toda mulher está em risco. Não, não está. Se tu é uma mulher de classe média, bem posicionada na vida, não tem isso, não é um risco para ti, né? Mas pode ser um desejo, pode ser assim, vou optar por esse trabalho, mas elas não estão em verdadeiro risco, né? E não precisam, né? E aí tirar das mulheres que vão continuar considerando que elas precisam, né, os direitos, e o direito, inclusive, de melhorar aquela vida como acompanhante, é muito cruel. Então, mulheres conseguem ser cruéis umas com as outras. E eu fico muito feliz. E a Bruna, ela tem essa posição, ela é uma referência, né? Novamente, a Mara Moira, essa semana a gente conversou muito sobre a Bruna, a gente esteve com ela na terça passada, e ela está montando uma coleção a Mara gosta de montar coleções de livros, né? De livros da Bruna. Tem livro publicado na Alemanha, publicado nos Estados Unidos, enfim. Então, ela é uma referência. E ter a opinião dela favorável ao nosso ponto é uma grande coisa. Como foi lá, né? Para aquelas feministas, uma grande coisa. Elas usaram trechos por muitos anos. Exatamente. Né? Falando que conseguiram cada vez que a gente dizia, olha... A gente defende a regulamentação. Como quando a primeira vez que a Bruna foi entrevistada aqui, surgiu em vários, né, perfis tipo, recuse a clicar, a Bruna dizendo que concorda com elas, né? E agora a gente conseguiu reverter. O Fatal Model é a maior plataforma do Brasil que reúne contratantes e anunciantes. Através da tecnologia e inovação, ela tem a missão de promover o respeito, a segurança e a dignidade.